Então, Jesus diz, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. E agora alguns debatiam geralmente muito, né, sobre o que seria nascer da água. E alguns diziam que nascer da água significa o batismo, e outros diziam que nascer da água significaria quando você nasce ali, rompe a placenta ali, né? Mas não, a palavra ali no grego, e alguns tradutores traduzem água espírito, tudo junto, água espírito. Por quê? Porque nascer da água e nascer do espírito praticamente é a mesma coisa, porque é um paralelo ali do versículo 5 com o versículo 3, ou seja, nascer da água e espírito, nascer da água e espírito. O que seria então nascer da água, né? Por que ele usa a água? A água, no próprio livro de João, no capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele diz que ele daria água de beber se ela soubesse quem ele era, e, né, ela então não iria ter mais sede. Essa água aponta para o Espírito Santo, para a vida de Deus, a vida que está em Cristo Jesus, né? Depois, a mesma coisa lá no capítulo 7, quando Jesus disse: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João fala que ele fala do Espírito, que aqueles que crescem nele haveriam de receber. Então, perceba que aqui, né, a água aponta para o Espírito Santo. E nascer da água, então, o que seria? Nós vemos também Paulo falando que Jesus morreu para purificar a sua igreja pela lavagem de água da palavra. A lavagem de água da palavra. Então, a água pode também significar, né, o Espírito Santo e a palavra de Deus, nascer da palavra de Deus. E nós temos textos na Bíblia que falam que nós somos gerados, por exemplo, 1 Pedro 1,23, não de semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra de Deus, que vive e é permanente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ler, 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, aqui a palavra ela se refere, então, ao novo nascimento pela palavra. E se nós tomarmos a palavra de Deus como água, como nós vemos lá Paulo tomando em Efésios, também podemos tomar essa frase, né, nascer da água do Espírito, da palavra de Deus. Depois nós vemos também Tiago, no capítulo 1, versículo 18, Tiago 1,18, onde ele diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o novo nascimento acontece tanto do Espírito quanto da palavra de Deus, né? O meio pelo qual o Espírito Santo nos faz nascer de novo é a palavra de Deus, a sua natureza. Mas nós podemos resolver lá em João 6, no capítulo 6, quando os judeus eles dizem que o sermão de Jesus é duro. Então, Jesus afirma no versículo 63, as palavras dele seriam espírito, são espírito e vida. Então não se divide a palavra do Espírito. Então nós nascemos tanto do Espírito quanto da palavra de Deus. Isso é perfeitamente compreensível, perfeitamente racional e bíblico. Então, mas eu creio que quando Jesus fala ali para Nicodemos, ele está se referindo também, principalmente às profecias do Antigo Testamento, em especial essa de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. No versículo anterior, ele diz: então aspergirei água pura, vos purificarei. Esse aspergimento de água, então, essa lavagem do Espírito Santo, seria então o nascimento da água.
A água seria o Espírito Santo lavando a pessoa, lavando o interior dela, limpando ela totalmente da sua imundícia, né? E isso também se resume na nossa experiência, ou seja, a consequência da lavagem do Espírito é então o arrependimento. Né? Deus abre os olhos da pessoa espiritualmente, ela crê em Cristo e quando Deus derrama a água sobre ela, ela se arrepende. Então, nós temos essa, acredito e com certeza, seja sobre essa lavagem que Jesus está falando ali. Depois nós podemos ver Paulo falando similarmente em 1 Coríntios, no capítulo 6. Nem os bêbados, nem os mortos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que lava, aquele que santifica e justifica a pessoa, né? É isso que Paulo está dizendo ele como agente aqui, mas o interessante é que ele lava, eles foram lavados dessas imundícias todas, idolatrias, devassidões e todo esse tipo de pecado. Então, nascer da água do Espírito é ser lavado pelo Espírito Santo, né? Ser lavado e então ter arrependimento, não ser mais a mesma pessoa, então agora é uma nova criatura. Por causa dessa lavagem do Espírito de Deus.